O Bahia Record está de volta com o combate ao tráfico de drogas. Mais de 200 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Federal na BR-324, na altura do bairro de São Caetano, em Salvador. A droga estava escondida em sacos plásticos no meio de uma carga de melancia. O produto era transportado no caminhão com placa de São Paulo. Com o motorista, a polícia também apreendeu celulares e dinheiro. 4 pessoas foram presas. Uma adolescente de 12 anos que estava desaparecida havia 2 dias voltou hoje para casa. A garota tem dificuldades de relacionamento com a mãe e por isso decidiu fugir do lugar de onde mora. Foi aqui, no dique do Tororó, que a adolescente de 12 anos passou as noites. Esta é a 3ª vez que ela foge de casa, segundo a mãe. Ela diz que as duas sempre tiveram um relacionamento complicado e que tem sido cada vez mais difícil controlar a filha. Você fala com ela foge de casa, assim, morando na rua, como se fosse uma menina abandonada, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Com o apoio da Polícia Militar, mãe e filha foram encaminhadas para o Conselho Tutelar. As duas foram ouvidas por uma conselheira que será responsável pelo caso, mas preferiu não gravar entrevista. Eu espero que depois ela tenha esse apoiamento, ela melhore mais, né? Tenha uma vivência melhor e pare de estar fugindo. Esse negócio dela estar na rua fugindo, parecendo que não tem ninguém. A jovem já voltou para o convívio familiar e terá acompanhamento de um psicólogo que também vai verificar o desenvolvimento escolar da adolescente. E agora a gente fala de um outro drama familiar, Carol. Há mais de um mês, uma mãe luta para trazer de volta a filha que está com o pai em Portugal. Pois é, Juca, ele ganhou a guarda temporária da criança, alegando que a filha havia sido sequestrada pela mãe. Agora a Justiça Brasileira conseguiu cassar a liminar. Nos últimos 35 dias, esta tem sido a rotina de Adriana. Ela convive com a falta de notícias da única filha, uma menina de apenas 6 anos. São 35 dias que eu não tenho conseguido dormir uma noite inteira e não durmo, não entro no meu quarto, que era onde ela ficava comigo e me traz lembranças que eu também não quero deixar de ter, mas que eu não consigo dormir. Desde o dia 19 de dezembro, Maria Clara, que é brasileira, está em Portugal. Foi levada pelo pai, o empresário José Eurico Santana. Nós mostramos o caso no fim do ano passado. A Adriana era casada com um português e em uma das viagens ao Brasil resolveu se separar e decidiu não retornar à Europa com a filha. A estudante reclama de agressões do marido. A pedido do governo português, a Justiça do Brasil deu a guarda temporária da menina ao pai. A alegação foi de que a criança havia sido sequestrada pela mãe. No último dia 18 de janeiro, o Tribunal Regional Federal cassou a decisão da juíza Ana Carolina Fernandes, que deu a guarda temporária de Maria Clara ao pai. Agora, José Eurico Santana vai ter que devolver a menina à mãe. Mas para o retorno da garota ao Brasil, vai ser preciso antes uma negociação diplomática entre o governo brasileiro e o de Portugal. Segundo o defensor público, o governo português deve agir pelo princípio da reciprocidade. O Brasil, através de uma autoridade própria que deve comunicar a Portugal, e Portugal, numa relação colateral, ou seja, sem qualquer subordinação ao Brasil, ele tem um dever, digamos assim, um dever moral, já que assinou o tratado, de cooperar com o Brasil, entrando em contato com o ex-marido, ou seja, com o pai da criança, para que ele cumpra essa decisão. Havendo recusa dele, aí Portugal vai adotar as medidas na justiça portuguesa necessárias para o retorno da menor ao Brasil. Por telefone, eu consegui falar com o empresário em Portugal. José Eurico disse que já foi informado da decisão, mas só os advogados podem falar sobre o assunto. Ele pediu o processo de guarda definitiva da filha. A guarda vai ser decidida pelo Tribunal de Família de Portugal. A criança vai retornar? Ela vai retornar, Maria Clara? Eu isso não lhe vou responder. Coloquem as questões por escrito que eu e o meu advogado vamos dar todos os esclarecimentos. Eu espero sinceramente que a justiça brasileira, né, que atue mesmo de forma com empenho para fazer minha filha retornar. Uma visita para ficar na história de 2 comunidades carentes de Salvador. Um dos maiores nomes do esporte mundial, o ex-jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar,
esteve hoje no Nordeste de Amaralina e também no Calabar, Carol. É verdade, Juca. Nos 2 encontros, ele contou um pouco da trajetória que começou em um bairro pobre de Nova York e foi marcada por inúmeros prêmios na vida como atleta. Essa é a primeira viagem oficial de Kareem Abdul-Jabbar como embaixador cultural dos Estados Unidos. O calor da Bahia incomodou bastante o astro da NBA, a Liga de Basquete norte-americana. Aos 64 anos, os 2,18 metros de altura ainda impressionam. O ex-atleta demonstrou muita atenção e carinho com os jovens de 2 comunidades carentes de Salvador, o Nordeste de Amaralina e o Calabar. Nele vê que dá certo, entendeu? Essa contribuição, família, esporte. Superação, sucesso, exemplo para todos nós. Na NBA, Abdul-Jabbar possui vários recordes. Ganhou por 6 vezes o prêmio de melhor jogador da temporada. Tem também o maior número de pontos, de arremessos convertidos e de minutos jogados. Além de 25 anos como jogador profissional, o americano também brincou de cinema. Foi ator em alguns filmes nos anos 80. Talvez a participação mais famosa tenha sido em O Jogo da Morte, do astro das artes marciais Bruce Lee. Eu pergunto para ele o que foi mais fácil, ganhar títulos na NBA ou desafiar Bruce Lee. Certamente o basquete foi páreo duro, já o desafio contra Bruce Lee era tudo encenação. O encontro tinha tudo para ser burocrático, mas as crianças pediram e uma das maiores estrelas do basquete mundial atendeu. Kareem Abdul-Jabbar aqui pela primeira vez na quadra de uma comunidade carente de Salvador. Abdul-Jabbar está se sentindo em casa. Diz que os bairros que ele visitou parecem muito com Harlem, bairro violento de Nova York, onde nasceu. Agora, mais do que nunca, continua propagando a ideia de que o esporte pode ser um caminho mais simples e rápido para tirar os jovens das ruas e da criminalidade. Inesquecível para todas essas crianças, com certeza, né, Juca? O Bahia Record termina aqui. As primeiras notícias do dia você acompanha no Bahia no Ar às 6h30 da manhã e no Balanço Geral às 7h15. Fique agora com o Jornal da Record, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.